Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, para a glória de Deus, amém? E hoje, a palavra que o Senhor nos deu hoje para a nossa meditação, para a minha vida e para a tua vida, está no livro de Eclesiastes, capítulo 10, de versículo 26, 27, 28 e 29, amém? Porque uma mulher e um homem temente a Deus é lindo. Então, espere no Senhor, porque aí no Senhor vem todas as coisas boas para a minha vida e para a tua vida, e durável, saudável, e que vai nos trazer paz e vai nos engrandecer. Por isso que você espera no Senhor, por mais que esteja sua situação difícil, mas espera no Senhor, porque o Senhor sabe. O Senhor sabe o teu limite, o Senhor sabe o meu limite, e Ele vai te dar forças para você suportar e você aguentar o processo e esperar nele, porque tudo dele nos traz paz. Amém. Então, pegue suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 7, tá bom? As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Então, perdão aí, amados irmãos, que eu tô gripada, tô me recuperando da gripe, tá bom? Então, qualquer coisa que eu tossi aí, me perdoa aí, tá? E a minha voz também tá um pouco arranhada por conta da gripe. Agora que eu tô botando a secreção dos meus pulmões pra fora. Então, por isso, tá bom? Então, vamos aí, pega a sua Bíblia, vamos meditar junto, para a glória de Deus. Então, versículo 26 diz assim: E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem tô bem diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Perdão aí, que é porque eu risco minha Bíblia e depois me causa esse, essa dificuldade aqui, tá bom? Então me perdoa aí. E o 26. Vedes, aqui isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas, esta não achei. E versículo 9, para finalizar, diz assim: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas intenções, né? Então aqui, quando se trata mulher, no geral, é homem e mulher. Aqui não tá falando só mulher. Aqui no geral, tá falando os dois, né? Por isso que eu coloquei aí, uma mulher e um homem temente a Deus é lindo. É um coração lindo, cheio de amor. Mas aqui tá falando em relação, eu vou explicar o um e o último, tá bom? Então assim, ó, o 1 diz assim, o 26 diz assim: E eu achei uma coisa mais amarga que a morte. Quando a gente vem fazer uma comparação, gente, a morte no contexto aqui, a morte deveria ser a coisa mais amarga do mundo. Porque você morre e ali morre tudo. Morre os nossos sonhos, nossas vontades, nossos desejos, as coisas boas que nós faz no mundo, e morre tudo. E a gente não tem oportunidade de fazer coisas boas, ruins, seja lá o que for.
Então a morte deveria ser a coisa mais amarga do mundo. Mas aqui diz que existe coisa mais amarga do que a morte, né? Aqui o próprio Deus, ele explica para a minha vida e para a tua vida que aqui na terra existe coisa mais amarga do que a morte. Por que que existe coisa mais amarga do que a morte? Porque quando nós morremos na presença do Senhor, nós vamos para o céu. Nossa alma é salva. E quando nossa alma é salva, a gente vive após a morte. E aí a gente chega na tal sonhada felicidade 100%. Porque a gente vai morar no paraíso, no céu, junto com o Pai. Vai para a morada do Pai. Então, eu posso usar isso como exemplo daqui comparar a outra coisa mais amarga do que a morte. Por que que a morte, quando você lê assim, que você não entende, ou Deus não te dá o entendimento, você diz assim, a morte tem que ser amarga, sim. A morte mais amarga é aquela que a gente morre e vai para o inferno. Vai para o fogo do purgatório. Porque lá, se nós formos infelizes aqui na terra, no inferno, nós vamos ser o dobro de infeliz. Porque nós vamos estar em cima de um fogo, de um enxofre, um buraco de fogo, enxofre ardente, que é o purgatório do inferno. Então, por isso que essa morte que vai para o inferno, ela é amarga. Ela é mais amarga. Mas a morte que eu e você vamos para o céu, ela não é amarga. Ela não é amarga. Porque nós vamos viver após a morte. Nós vamos continuar vivos. Nossa alma vai continuar viva. A minha alma está aqui no meu corpo. Não é? Eu estou cuidando dos negócios de papai. Eu estou entregando o recado dele. Eu estou fazendo a vontade dele. Então, se eu continuar do jeito que eu estou agora, se eu não desviar, quando eu morrer, eu vou para o encontro do meu pai. Eu vou ficar do lado dele. E lá eu vou viver o paraíso. Lá, com certeza, ao lado do meu pai, a minha alma vai ser mais feliz do que foi aqui na terra. Você entende? E aí, vou continuar, porque aqui vai dizer o que é mais amargo do que a morte aqui na terra. Porque aqui é aqui na terra. Eu expliquei a questão celestial e espiritual para vocês entenderem o contexto da Bíblia citar a morte mais amarga. Aqui outra coisa mais amarga do que a morte. Ó, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Aqui é a mulher e o homem, que aqui é comparado mais amargo do que a morte. Por quê? Porque uma mulher de coração duro, uma mulher de coração ruim, um homem de coração duro, um homem de coração ruim, que maquina o mal contra a tua vida, contra a minha vida, esses dois ser conseguem tornar a minha vida e a tua uma morte em vida. Uma morte em vida. E que a gente conhece a morte aqui na terra em vida. Porque esse ser, homem e mulher, quando escolhe para ser instrumento do diabo aqui na terra, eles transformam a nossa vida uma amargura. Porque eles mandam laço para nós. E aí a gente fica numa vida de amargura.
onde a gente bota na cabeça que aqui é mais amargo, a vida é mais amarga do que a morte. Então, por isso, e aqui eu posso citar também o pecado. Porque a ação que um homem e uma mulher faz que não é usada por Deus, que não exerce a sabedoria de Deus, não obedece às escrituras, às leis de Deus, eles é uns pecador. Eles cometem os pecados. E aqui eu posso citar o pecado que nos coloca numa amargura. E aí, se eu for citar os pecados, são vários. Mas como aqui está falando de homem e mulher, eu posso citar o pecado da prostituição, da fornicação. Entende? Porque, olha só, se você tem um marido, deixa eu lhe dar um exemplo. Se você está casada com um homem ou uma mulher que não te deseja, que não te ama, que não te respeita, esse tipo de pessoas te arma laço. Porque essa pessoa comete o pecado, ultrapassa o limite do pecado. Sente prazer em trair, em armar laço, em tornar a vida do outro dificultosa. Então, aquela pessoa que sofre na mão desse tipo de pessoa, essa pessoa está uma amargura. A vida é amarga. Porque quando alguém bota na cabeça com o intuito de destruir a minha vida e a tua vida, essa pessoa não dá paz um segundo para mim e para você. Porque é instrumento do diabo. Está sendo usada por diabo para tirar a tua paz, a tua felicidade. E aí, a tua vida se torna mais amarga do que a morte. Quantos aí desejam a morte? Por conta que vive numa amargura. Quantos maridos saem para trabalhar de manhã, passa o dia trabalhando e quando pensa em voltar para casa, volta triste. Porque é mais feliz lá no trabalho, é mais feliz lá na rua, é mais divertido lá na rua do que dentro da sua própria casa. Mas por quê? Porque dentro de casa tem uma amargura de espírito. Dentro de casa tem um laço do inimigo, onde o pecado está reinando, onde o pecado fala mais alto. E aí por isso que causa sofrimento aqui na terra. Por isso que você tem que saber escolher sua esposa, seu marido. Você tem que saber escolher. Hoje eu sou uma mulher evangélica. Quando eu vivia no mundo, eu ainda tinha minhas escolhas. Eu ainda tinha meu contexto de namorado. E muitas vezes, meus olhos me cegavam. E quando eu já estava dentro, era que eu via o laço que eu caí. Mas hoje, que eu sou evangélica, que eu me considero cristão, hoje eu digo, eu não quero o homem que bebe, eu não quero o homem que vai festa, eu não quero o homem que fuma, eu não quero o homem do mundo, eu não quero o homem que bota a mãe em primeiro lugar, eu não quero o homem que bota os amigos em primeiro lugar, eu não quero o homem que bota o emprego em primeiro lugar, eu não quero o homem que bota pessoas em primeiro lugar. Eu só quero um homem que bota Deus em primeiro lugar do que eu. Porque um homem que bota Deus em primeiro lugar do que eu,
Deus vai botar amor no coração daquele homem para me amar. Deus vai colocar temência no coração daquele homem para me respeitar. Deus vai dar ordem para aquele homem cuidar de mim. Então você entendeu a diferença quando a gente faz um planejamento familiar? E aí as setas, o pecado vai batendo na nossa porta e a gente vai dizendo não. Sabe por quê? Porque, Deus nos dá a sabedoria. Se eu sou evangélica, eu não bebo hoje, eu vou pegar um homem que bebe. Aí ele vai fumar dentro da minha casa. O cheiro vai me incomodar. Vai começar as brigas. Vai começar o entojo. Aí, ele, de tanto eu brigar, ele vai procurar na rua uma que fuma igual a ele. Se o homem bebe e eu não bebo, de tanto ele querer sair para beber, duas coisas. Ou eu vou ter que ir com ele, para acompanhar ele, para não dar lugar para outra mulher encostar nele, ou eu corro o risco de liberar ele e ele me trair lá nessas bebedeiras. Mas se eu ficar, vai ficar feio para mim, porque eu corro o risco dele cair no laço do inimigo, aceitar os pratinhos e me trair. Mas também fica feio se eu for, porque corre o risco de eu também cair no laço do inimigo e passar a beber junto com ele na mesa de bar. É por isso que Deus manda nós se separar. Não é eu, não. É Deus. É a Bíblia. Os meus são separados. Os meus escolhidos são separados. E quando a gente teima, Deus faz a gente passar mal no local para que a gente não venha ficar, para que a gente não venha sentir prazer e querer voltar de novo. E aí, diz assim, quem for bom diante de Deus, agora eu entendi. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, porque eu não entendi. Essa é a terceira vez que eu leio essa palavra. E agora foi que Deus me deu, porque tá todo riscado aqui, Então, cadê? Quem for bom diante de Deus, escapa dela. Pronto. Quem for bom diante de Deus, que eu posso usar, quem é temente a Deus, ouve a voz de Deus, obedece à voz de Deus, não quer um homem de todo jeito, não quer uma mulher de todo jeito. Eu dei o exemplo aí. Eu não quero homem que bebe, eu não quero homem que fuma, eu não quero homem que vai em festa, eu não quero homem que bota as coisas mais do que eu. Não quero. Mas eu quero um homem que bota Deus mais do que eu. Porque um homem que bota Deus mais do que eu, ele é temente a Deus. Ele não vai me trair, porque ele vai ter medo da espada de Deus. Ele não vai levantar o braço para me dar um soco, porque ele vai ter medo da espada de Deus. Ele não vai me sugar minhas energias, comprar uma casa, um carro, uma empresa, na intenção de me dar uma rasteira amanhã, porque ele vai ter medo dos castigos de Deus. E mesmo que o inimigo joga laço para esse homem, ele tem a visão de Deus para dizer, tu não aceita, porque se tu não aceitar, tu vai atrapalhar a tua vida.
tu vai atrapalhar meus mistérios. E aí ele é temente a Deus, ele obedece à voz de Deus. Então você entendeu a diferença de você escolher Deus e botar Deus na frente, em primeiro lugar, e você pedir tudo para ele, que tudo que vier nas tuas mãos é da vontade dele. E o que não for da vontade dele, ele não aceita. Ontem, vou dar um exemplo. Ontem, você lembra da que me chamaram aqui na minha porta, o oficial de justiça, para eu ser testemunha da minha mãe? E eu me estressei, porque quando eu via que eu sabia, é cilada e tem a ver com a macumbeira que foi paga para me deixar louca. Me estressei porque eu sabia que era arrumação deles. Aí passou o mês todo armando laço contra a minha vida. Tentou levar meu filho, não deixei. Tocou fogo no mato para me queimar viva, Deus não deixou. Trouxe minha mãe para me dar comida envenenada, eu não fui comer. Aí renovou a mandinga, Deus não deixou tocar. Aí armou o laço, pediu ajuda à tia de longe, que era para ver se eu estava louca. Que era para ver se eu estava louca. Que o parente daqui, que queria me internar no hospício, como louca. Aí eu não caí no laço, eu não caí em nenhum laço. Como eu não caí em nenhum laço, aí ontem foi a audiência. Aí eu fui com meu filho. Como eu já deixei minha porta aqui preparada, com rodo e vassoura pelo lado de dentro, que se alguém abrisse, não ia botar do mesmo jeito que eu deixei. Por quê? Porque não tem como mais ver. Porque o vidro tá tampado. Não tem como mais ver. Então, se mexer, eu sei. Aí botei 2 cadeados no portão. Aí fui. E eu e meu filho intercedendo aqui dentro da minha casa. Cobertura espiritual. Que era para ninguém entrar aqui dentro da minha casa. Aí ficaram aguardando o momento. Aí ficaram aguardando, sondando. Aí Deus disse, aí tá tentando. Para ver se conecta a pombagira. Para ver se entra no desespero. Para ver se alguém faz alguma coisa. Para ver se acontece algo. Para ver se algo vê algo. E as câmeras tudo monitorando no corredor. Vai lá, passa no corredor. Vai lá, passa lá. Deixou ir ver o que veio em mim. Deixou ir ver o que veio em mim. E a reuniãozinha lá dentro. E quem eu apenas desconfio que jogou a gasolina no meu forro. Sai lá de dentro. Da reuniãozinha. E que faz gesso, amarrando minha vida. Bota gesso na casa do povo, consagrada a demônios, amarrando a minha prosperidade. E mandando seta para quando o povo olhar para minha cara, sentir ódio de mim. Gente que se diz, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu espero que quem esteja do lado esteja dando conselho, esteja dizendo, não faz isso não, que eu conheço aquela pessoa. Ali se tu tocar, tu vai levar a espada de Deus, porque ali não tá todo jeito não. Eu quero entender que Deus bota palavra na boca do povo, que é para barrar as ações diabólicas, os planos malignos. Aí eu disse assim, agora, aí Deus diz, agora tu... Aí quando eu senti a presença da bruxa na minha sala, gás químico na cozinha, gás químico no meu quarto, onde quando eu entrei em espírito, meu rosto ardeu,
Meu rosto ardeu. E meu rosto ardeu bem pertinho do local onde lava a louça, onde xiringa o veneno que Deus me mostrou, que eu já contei aí a visão. Aí quando eu me aproximei do meu gabinete, aí meu rosto ardendo, eu disse, Daniel, o capeta tá jogando gás químico lá em casa. Aí a pessoa que estava do meu lado, que faz parte da quadrilha, ouviu, porque eu disse foi para ouvir. Talvez as câmeras também ouviu. Talvez o juízo estava me monitorando através de uma câmera. Ouviu. É. Aí, sabe o que aconteceu? Deus disse assim, agora tu diz que o documento da tua moto e o documento da tua casa tá na tua bolsa. Aí eu só disse, Deus botou na minha cabeça a moto e a casa, que é o que o cão planeja me roubar. Com mentira. Né? Esse olho invejoso, olho gordo, desejando o que é meu, porque é dado por Deus. E o que é dado por Deus é lindo. O que é dado por Deus nos causa orgulho. É. Aí eu disse assim, Daniel, os cães já tá lá em casa jogando coisa. Ainda bem que eu trouxe o documento da minha casa. O documento da minha casa. Pronto. Quando eu disse isso, não foi... Eu já estava lá com bem 1h30, esperando me chamar. Mas, quando eu disse isso, eu tô com o documento da casa aqui. Quando eu disse isso, demorou questão de meia hora. Nem lembro o tempo que eu passei lá, se foi 2 horas esperando, ou foi 1h30, 2 horas e meia. Nem lembro, que eu nem olhei pro relógio. Aí quando demorou, aí a pessoa só saiu pra fora e disse assim, vocês estão esperando pela audiência. Olha, mandaram nós vir aqui dizer que não vai ter audiência lá presencial, porque já foi olhado, já foi analisado, já foi avaliado. Não precisa a presença de vocês. Não precisa da presença de vocês, que já foi resolvido tudo lá dentro. A gente já chegou a uma conclusão e vai botar um ponto final. Eu disse assim, que palhaçada. E o que você não veio dizer antes? Eu perdi minha tarde de trabalho. Aí a outra, não, achei foi bom, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, é bom pra você que não tem o que fazer. Se você não tem o que fazer, eu tenho. Eu cortando a voz do homem. Porque a pessoa que faz parte da quadrilha aqui, nessa palhaçada aqui em minha casa, achou bom não acontecer a reunião. Mas eu queria ser ouvida. Eu queria ser ouvida. Porque eu tinha o que falar. E eu não ia falar mentira, não. Eu ia falar verdades. Aí eu disse assim, que palhaçada é essa? E por que você manda a gente vir aqui? Ela disse, não, se você não tem o que fazer, eu tenho. Porque essa minha vinda aqui era para eu estar trabalhando nos meus aplicativos. Que os meus canal é para trabalhar, não é para vagabundar, não. Eu ganho meu dinheiro nos meus canal. É pouco, mas tá me servindo. Problema teu se tu não tem o que fazer. E que palhaçada. Se vocês fazerem a gente vir aqui e voltar sem resolver. E voltar apenas dizendo que teve uma reunião dentro e pronto. E se vocês iam fazer essa reunião dentro, pra que não resolve aí mesmo e chama a gente? Aí eu só fiz, me levantei pra eu não dizer mais coisa. Eu só fiz, peguei meu filho, me levantei e vim-me embora. E tu fica aí. E eu tava pensando de levar a pessoa de moto, ou pegar 10 reais que eu tinha na minha carteira e pagar mototáxi pra pessoa, porque essa mesma pessoa veio do mesmo local que eu passei não sei quantos anos, feito uma otária, andando a pé com meu filho no braço, de pé, sozinha. Mas eu tava sentada lá e fazendo o plano. Quando terminar essa reunião, eu vou dar uma carona pra ela, vou levar ela lá. Eu não tô com condições, não, minha gasolina tá pouca, tô com pouco dinheiro, mas eu vou fazer essa obra de caridade.
E eu conversando com Deus e perguntando a Deus se era para eu dar essa carona. Quando aconteceu essa palhaçada que ela achou bom, aí eu peguei e disse assim, pois pronto. Eu disse, pô, problema teu, que tu não tem o que fazer, porque eu tenho. Perdi minha tarde. Era pra mim estar vendo meus vídeos, meus anúncios nos aplicativos e ganhando minhas moedinhas. Minhas moedinhas que eu já ganho. Assistindo vídeo e anúncio. Problema teu se tu não tem o que fazer. Mas eu tenho o que fazer. Aí eu só peguei e vim-me embora. Eu disse, bora, Daniel, e vim-me embora. E deixei ela lá sozinha, lá dentro do fórum. Eu disse, agora tu vai sentir na pele que por tua culpa, pelo teu olho gordo, eu andei aqui não sei quantos anos a pé, com meu filho no braço, no meio do sol quente, e dizendo, não deu em nada. Não vamos ver hoje. Não deu isso. Não deu aquilo. Volta sexta. Volta com um mês. Volta com 15 dias. Agora tu fica aí também, tu sobe a pé, se tu não tiver dinheiro pra tu pagar mototáxi. Aí vim-me embora. Quando eu cheguei aqui em casa, pai, o senhor ficou com raiva da minha atitude? Ele disse, não. Não, porque eu sei quantas voltas tu deu naquele fórum para resolver o mesmo problema. E quantas bruxaria foi arriada para te atrapalhar resolver esse problema. E tu sabe que quem estava lá do teu lado foi uma das que mandou demônio para atrapalhar tu resolver os teus problemas. Então, por isso que você não tenha ódio, não devolva a maldade, não faça, não paga o mal, não intriga, mas também você não é obrigada a estar grudado 24 horas. Porque quando eu cheguei aqui, eu perguntei a Deus se minha atitude foi ruim. Mas primeiro Deus mandou eu dar a revelação. Porque quando eu disse, pai, eu vou deixar, né, com meu coraçãozinho de pessoas boas, de gente bom, que se eu fosse deixar lá, era capaz de eu ficar sem gasolina o mês todinho. Né? Mas aí, como eu sei o que é ruim, eu sei o que é andar a pé, aí eu ia pagar esse preço, né? Mas quando eu disse pra Deus, eu vou lá deixar, e Deus disse assim, entrega a visão da porta aberta, pra ver o que vai dizer. Eu disse assim, olha, tu vigia. Deus me mostrou a porta lá aberta, um pouquinho assim aberta. Não era de dia não, era de noite, só o escuro. Então, tu vigia. Vigia. Durmo com minha porta aberta e não acontece nada, porque eu confio em Deus. Eu disse, pois pronto. Então, fica com o teu Deus que eu fico com o meu. Fica com o teu Deus que eu fico com o meu. E aí é por isso que eu não fui deixar. Porque eu tô vendo todo o laço do diabo sendo armado. Deus me faz ver todo o plano do diabo, o desejo do diabo, o que tá planejando. Deus me mostra. Eu disse, pois que problema teu, pois que Deus te livra do laço do diabo. Aí eu peguei e disse assim, aí não sei o que foi que eu disse, na hora lá que sobre a porta, que eu disse assim, pois o que precisa também, o que Deus também vai botar um ponto final, é na palhaçadinha lá da casinha da roça no meu nome. É que Deus vai também entrar lá com honra e glória para acabar com a palhaçadinha lá no meu nome. Porque Deus me mostrou essa mesma pessoa nessa casinha da roça. Então, eu não ia nem falar dessa casa da roça, mas eu ia dizer a verdade. Eu ia dizer que nenhuma, nem a que estava lá como réu e a acusadora, eu ia dizer que nenhuma das duas tinha competência de cuidar da minha mãe com Alzheimer agressivo. Era o que eu ia dizer lá.
Senhora Mariana, o que, que a senhora acha com essa situação? Da que acusou e da acusada. Eu ia dizer, nenhuma das duas tem estrutura e competência para cuidar da minha mãe com Alzheimer agressivo. Porque nenhuma das duas estudou saúde, nenhuma das duas estudou do tanto que eu estudei e nenhuma das duas entende o que é uma pessoa com Alzheimer. Hoje ela lembra, amanhã ela não lembra, hoje ela sabe de alguma coisa, amanhã ela não sabe, hoje ela conhece alguém, amanhã ela não conhece, hoje ela amanhece com psicológico feliz, amanhã ela amanhece querendo bater no povo. Hoje ela amanhece querendo dormir, amanhã ela amanhece querendo dar uma volta na rua. Hoje ela amanhece querendo comer, amanhã ela amanhece sem querer comer. Hoje ela quer tomar banho, amanhã ela não quer tomar banho. Hoje ela te dá um abraço, amanhã ela te dá um murro. Hoje ela te dá um abraço, amanhã ela te dá um tapa. E aí eu ia dizer, essa daqui é doente. Não tem paciência para cuidar da mãe porque é doente. A outra, porque também gosta muito de luxar e não tem paciência para cuidar da mãe. Gosta muito de luxar, não tem paciência para cuidar da mãe. Então, foi tudo, era isso que eu ia dizer. E aí eu ia pedir a guarda da minha mãe, e eu quero a guarda da minha mãe. Aí o processo ia render. O processo ia render. O processo ia render. Porque eu ia pedir a guarda da minha mãe. Mas como os cão, a macumbeira que tirou minha mãe da casa dela me ouve, e tem gente lá na casa 24 horas me ouvindo, e os outros cão que ajudaram ela, tem gente nas casas me monitorando, ouvindo, ouve minha voz, aí correu e foi dizer lá. É melhor nem ouvir ela. É melhor nem ouvir ela. Porque se o juiz ouvir ela, vai estragar nosso plano. De matar a mãe dela para botar a culpa nela. De matar o marido dela para botar a culpa nela. De continuar usando os irmãos dela contra ela. Porque vai ver que ela é inocente em tudo que nós fuxica sobre a vida dela. Então é melhor não deixar o juiz ouvir ela. A juiz ouvir ela. Só que Deus já me disse o que vai acontecer. Com tudo para acabar com essa palhaçada de armar laço contra a minha vida. E eu tenho certeza que com minha mãe não vão tocar. Na minha mãe não vão. Se tiver de acontecer algo com minha mãe, é da vontade de Deus para levar o que é dele. Mas não vai tocar na minha mãe para me prejudicar. Que foi o plano do diabo. Usar minha mãe para me prejudicar. E aí o que dá para minha mãe é o pratinho de batata doce. Dá o pratinho de batata doce com o demônio de amarração, com o espírito de encantamento, para usar contra a minha vida. Só que Deus diz, quando eu me levantar, eu já te disse. A macumbeira vai ficar podre. O macumbeiro vai ficar podre. Quem paga vai ficar podre. Seja lá o que for. Mas vai parar de criar situações de propósito para te prejudicar. Vai parar com essa palhaçada. E aí, por que não fui ouvida? Porque os planos que armou para me dar comida consagrada a demônios, para ver se o demônio do desespero entrava dentro de mim, para ver se eu agia lá no desespero, e a minha voz. Porque sabe que se o juiz ouvir minha voz, vai saber que eu não estou mentindo. Porque eu vou dar argumento, o Espírito Santo de Deus vai estar sobre a minha voz, e ele vai ouvir a voz de Deus. Ele ia ouvir a voz de Deus. Mas como o plano maligno é outro, tanto com a casa da minha mãe, quanto com o corpo da minha mãe. Então
Por isso que eu saí de lá. Palhaçada isso aí que vocês fazem. Se vocês iam resolver entre vocês, por que vocês não resolveram entre vocês e mandou uma mensagem? Era obrigado a me deslocar até aqui. Porque eu tenho o que fazer na minha casa. Eu tenho o que fazer na minha casa. Então, vocês veem aí como é que o inimigo faz para atrapalhar a vida da gente. Mas eu tenho a certeza que a vitória é minha. Pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário. A vitória é minha, sabe por quê? Porque, ó, eu estou pagando o preço para Deus não desviar o que é meu para ninguém. E o que tiver de ser meu vai chegar. Nem que seja a trancos e barranco, vai chegar. Nem que para isso, nego tem que descer a sepultura. Mas que vai chegar até a mim, vai. O que é meu dado por Deus. Mas não vão continuar bloqueando, paralisando. Aí Deus me mostrou. Aí quando eu falei no documento, pronto. Quando eu disse que o documento da minha casa estava comigo, pronto. Aí pronto, foi lá, desfez. Não precisa mais de vocês, não. E não precisa nem ser ouvida. Já resolvemos pular, botamos um ponto final nisso. Aí o ponto final, a que acusou, que maltratou a mãe, botou um ponto final. Vai continuar com a mãe lá na outra cidade, porque armou o laço para a própria irmã, porque foi ela que armou o laço para a própria irmã. Ela mandou o demônio, ela mandou a pombagira para entrar dentro da irmã, e ela mesma mandou filmar a irmã. Então, aqui acusou, armou o laço para tomar a mãe da irmã e levou a mãe para outra cidade. E a que estava sendo acusada, achou bom botar um ponto final. Para ela é bom botar um ponto final. Porque ela achou que ela ia sair de lá presa, algemada. Porque o vídeo ela estava gritando mais alto que a mãe dela. Então, ela achou bom, porque para ela foi bom. Porque o laço foi armado para ela. Mas eu ia dizer lá que toda essa palhaçada tinha sido a que tá com a mãe que armou o laço para que não tá com a mãe. E que nenhuma das duas tem competência de ficar com a mãe. Que nenhuma das duas tem estrutura para cuidar da mãe. Que a de lá só tá com ela por causa dos 2 salários dela. A de lá só tá com ela por causa dos 2 salários dela. Porque se a mãe perdeu os 2 salários dela, ela abandona a mãe. Por que ela abandona a mãe? Porque eu já ouvi ela dizer para a mãe, quando a mãe disse que não ia dar algo para ela, a senhora tem a obrigação de me dar, porque foi a senhora que me botou no mundo. Aí eu ouvi minha mãe dizer, eu tenho a obrigação de dar para tu, mas não para filho teu. Quem mandou tu ir ter filho e botar aqui para eu criar? Aí em vez de eu dar para tu, eu dou pro teu filho. Eu ouvi isso da boca da minha mãe. Então, por isso que uma pessoa dessa não tem competência de cuidar da mãe num estado avançado de Alzheimer. Porque se a mãe dá um soco, ela leva de volta. Se não tiver ninguém por perto para ver. Então, você entendeu? E aí, toda essa palhaçada que aconteceu do fogo, era tudo isso para não ouvir minha voz. Para eu não dizer a verdade que eu ia dizer lá. Aí eu disse assim, aí as 3 pessoas que foi chamada, que é os outros 3 irmãos, não foi. Aí eu disse assim, eu duvido, Daniel. Aí eu cheguei aqui, ó, Daniel, nós fomos, não teve nada, a palhaçada foi resolvido, vai todo mundo embora. Mas aí na hora que eu entrei aqui dentro do carro, eu disse, Daniel, eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse ido, os outros não foram, não tiveram nada. Mas eu tenho certeza absoluta, Daniel, que se eu não tivesse ido,
A palhaça que paga para policial me prender na porta da minha casa para me envergonhar, ela tinha mandado oficial de justiça. Ela tinha pago um oficial de justiça para vir me buscar aqui e dizer que eu estava desacatando a autoridade, que eu não fui para audiência. Eu disse, Daniel, eu dou minha cara a tapa. Se eu tivesse faltado essa audiência, como o cão tinha usado isso como desculpa, para vir me buscar bem aqui no carro da polícia, na porta da minha casa, para me envergonhar, só porque eu não fui. Mas como os outros não foram, não tiveram nada. Sabe por quê? Porque não tem uma perturbada invocando demônios para mandar para eles. Porque não tem uma perturbada arriando obras malignas, pedindo ajuda a Satanás para atrapalhar a vida da pessoa. Mas o bom é que Deus diz, quando eu me levantar, eu acabo com toda essa palhaçada. E aí, gente, vai deixar de fingir e vai me servir em espírito e em verdade. Porque eu vou mostrar, quando eu permito um espírito do desespero entrar dentro do corpo, o que é que sente no corpo. Quando eu permitir uma pombageira entrar dentro do corpo, sem eu dar o livramento, o que é que a pombagira causa dentro do próprio corpo. Quando eu me levantar, que eu permitir o espírito de morte ficar perto ou entrar dentro do corpo, o que que o espírito de morte causa dentro do próprio corpo da pessoa. Não é no corpo de quem mandou, não. Não é no corpo de quem pagou, não. Não é no corpo de quem tá por perto, não. É do corpo de quem mandou. Quando eu permitir tocar, aí vão saber a diferença de ter meu livramento e de não ter meu livramento. Então você entendeu? Porque que é bom a gente estar na presença de Deus, que a gente se livra do laço do diabo. E aí, olha, e para finalizar o versículo, eu dei o exemplo aí da reunião e que eu já sabia que ia dar nessa palhaçada, porque foi o que fizeram comigo. Vem aqui na defensoria. Ah, não deu para resolver ainda. Volta sexta-feira. Aí tentou me matar com 7 dias. Ah, não deu não. Vem daqui a 1 mês, no outro mês. Aí tentou me matar nesse 1 mês. Aí como disse, vem tal dia. Aí tentou me matar nesses mais de 1 mês. Aí não conseguiu. Ah, não deu em nada. Vamos botar um ponto final. Eu disse, pois que glória a Deus que botou um ponto final. Porque agora, mamãe, tá apenas na mão de Deus. Glória a Deus que botou um ponto final. Porque minha mãe agora tá na mão de Deus. Não vai acusar esse processo de gente sem vergonha, que não tem o que fazer, de acusar o irmão e de armar laço contra o próprio irmão, para dar rasteira no irmão. E aí o cão, aproveitando essa situação, porque quem tá sofrendo nessa palhaçada de gente sem vergonha, gente sem compromisso com Deus, gente que não é temente à ordem de Deus, quem tá sofrendo é a minha mãe, uma pessoa de idade, que era para curtir suas aposentadorias por tempo de serviço e por viuvez, e comprando seus remédios, cuidando de suas doenças, e tá num lar cheio de felicidade. E tá num lar cheio de paz. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, é assim que Deus faz para dar livramento para minha vida e para a tua vida. E para finalizar o versículo, terminei dela. Mas o pecador virá a ser preso por ela. Uma mulher, quando ela é usada pelo diabo, ela vem usada por pombagiras e faz bagaceira na vida do homem. O homem, quando é usado pelo diabo,
ele vem usado por pombagira. Faz bagaceira na vida de uma mulher. Destrói a vida de um homem, vice-versa. Eu tô falando homem e mulher para não dizer, ela tá revoltada com o homem, ela tá revoltada. Não. Aqui eu tô falando a palavra. Aqui eu tô falando um homem e uma mulher usada pelo diabo. Ela faz bagaceira, ela destrói a vida de um homem e de uma mulher. Porque é presa fácil, é instrumento do inimigo e leva você para um abismo profundo, onde você morre no purgatório, se ardendo no fogo do inferno. Então você vigia com prostituição, pornografia e dentre traições, você que está traindo sua mulher, para. Você que está traindo seu esposo, para. For você que está com um homem por algum motivo, interesse financeiro, seja lá o que for, e está fazendo o homem sofrer, que a vergonha na tua cara, vá trabalhar, vá gostar de ter as coisas do teu próprio suor e liberta o homem para viver, para estar com a mulher que ama, que vai zelar. Tu que tá com a mulher que tu não ama e tu tá só usando as carnes dela e tá sugando do amor dela e tu tá maltratando ela, que a vergonha na tua cara. E que a vergonha na tua cara e liberta essa mulher para que ela venha achar um homem de Deus que faça ela feliz. Que a vergonha na tua cara. Tu que faz mulher sofrer, tu que faz homem sofrer, que a vergonha na tua cara. Nessa tua cara imunda, nessa tua cara encardida. E tu seja mulher e homem de Deus. E tu para de ser maldição na vida das pessoas. Porque eu tenho essa cara linda, maravilhosa, porque é consciência limpa das minhas ações, das minhas atitudes e dos meus atos. E a alma cheia de paz, ela nos causa o brilho do Espírito Santo de Deus e nos torna um ser belo, um ser bonito de se ver. Mesmo ó, rastando, cheia de olheira, de trabalhar, que aqui né assistindo putaria de pornografia, não. Aqui não é assistindo putaria de prostituição, não. Aqui é trabalhando, assistindo anúncio, assistindo vídeo, cumprindo as tarefinhas para ganhar que eu prefiro ganhar R$ 5 de uma plataforma, eu, cheia de olheira, assistindo, do que eu querer um sem vergonha que vem arrancar o Espírito Santo do meu corpo e que vem me fazer raiva todos os dias, me desrespeitar, me desmoralizar. Eu prefiro R$ 5 todo mês de uma plataforma do que um maligno usado pelo diabo aqui dentro da minha casa, me dando picanha, filé mignon. Eu prefiro R$ 10 todo mês de uma plataforma. Eu com essa olheira bem aqui, ó, do que um macho aqui dentro de minha casa, usado pelo diabo. Amém? Então, ó, Deus nos mostra. Agora cabe você cair no laço do diabo. Cabe você não matar tua carne. Cabe você não dar o poder para Deus para expulsar desejo maligno que é pombageira que bota. Desejo maligno que é demônio de prostituição que bota. E principalmente quando ele é mandado de propósito por um sabonetezinho. Por uma seta, um pratinho de comida. Principalmente quando ele é mandado de propósito. Aí o cão vai tomar banho 22 horas com sabonetinho consagrado a pombagira no teu nome. Não adianta mudar de horário de dar o rabo, não. Não adianta. Pode dar o rabo 4 horas, 3 horas, meia-noite, 20 horas. Se é consagrado a demônio, Deus revela e corta o laço do diabo.
Pode mudar o horário da putaria. De 3 horas da madrugada para meia-noite. De meia-noite para 22 horas, 20 horas. Não adianta, não. Quando é consagrado a demônios, o diabo cai por terra. Amém? O sabonetinho cai por terra. Entendeu? Para a glória de Deus, em nome de Jesus. E para finalizar, 29. Vede isto tão somente. Achei que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Sabe qual é as invenções? Sabe qual é as invenções? Tem aí, eu vou dizer só uma invenção. O povo agora quer inventar crone. Só falta agora cronar uma Mariana igual eu. O homem já criou avião, já criou ônibus, já criou o bloco, já criou a telha, já criou tudo, já criou a lâmpada, já criou a moto, o carro, já criou a casa, já criou a ponte, já fez casa dentro do mar, já fez casa dentro do lago, já fez ponte dentro do rio, já fez... Tem países aí que as casas são dentro do rio. É as invenções do homem. Deus dá sabedoria, tá? Deus dá sabedoria para nós viver aqui na terra, porque ele deu a terra para nós viver. Deus deu a terra para nós viver. Deu? Então, se Deus deu a terra para nós viver, ele só botou apenas a terra, a água, as árvores, os animais. Nós temos que fazer alguma coisa para nós sobreviver. É digno. É digno. Não é? Já que teve o pecado de Adão e Eva, que nós não precisava de nada disso. A vontade de Deus, nós não precisava de nada disso. Mas com o pecado de Adão e Eva, aí nós sentimos a necessidade. A roupa, o calçado, a comida, a casa para morar, né? E aí surgiu as outras invenções do homem. Surgiu as outras invenções. Deus aprova? Aprova. Porque ele sabe que nós vivemos no mundo. E nós tem que usufruir das coisas do mundo. Inventou o esmalte que eu tô usando, ó. E minha unha ficou mais linda do que o que tá, ó. E a única cor que eu amo é essa daqui, ou rosa, porque o rosa é minha cor preferida. Então, eu só gosto de 2 tipos de esmalte. Branco, renda e rosa. Pronto. São as 2 cores. Quem fez minha unha, eu só escolhi essas 2 cores. Lá uma vez na vida, até mesmo com o conselho delas, dica delas, por conta do problema das minhas unhas, elas escolheram outras cores preta, outras cores roxa, outras cores vermelha. E ela ainda disseram assim, Mariana, escolhe outra cor, tu só escolhe essa cor aí. Mariana, escolhe outra cor, que tu só escolhe essa cor aí. Aí eu peguei e falei assim, Mariana, escolhe outra cor, porque tu só escolhe essa cor aí. Tu só escolhe essa cor aí. Aí eu fui lá e botei o vermelho, botei o preto. Mas, sabe o bom? É que eu botei o esmalte vermelho, mas eu não fui fazer a vontade da pombagira usando o esmalte vermelho. Isso é que é o bom. Eu tô usando o esmalte branco aqui, mas eu não vou deixar o homem tocar no meu corpo só porque ele quer. Não. Ou é da vontade de Deus, ou é usado por Deus, ou não vai. Porque eu não quero. Porque o meu corpo eu consagrei para Deus, para a obra de Deus. E só vai tocar se eu quiser. E não adianta armar cilada, não adianta armar emboscada, que Deus revela antes de acontecer para dar livramento. Então você entendeu? Quando Deus revela as coisas? Então, o esmalte aqui na minha unha, que eu vou usar como exemplo, é as invenções do homem. É as invenções do homem. Que se você não souber usar ele, lhe causa mal. E além de lhe causar mal, ainda causa mal os outros.
além de lhe dar prejuízo, ainda dá prejuízo os outros. Então, é este pecado aqui que essa palavra da Bíblia tá citando. Amém? Em nome de Jesus. Então, obrigada a você. Irmão Carlos Andrade Guedes e irmão Vilmar Vargas. Paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Obrigada a você que esteve ao vivo comigo. Muito obrigada pela tua presença. Eu desejo o dobro que tu me deseja na tua vida, em nome de Jesus. Você compartilhe essa live para mais pessoas chegar e conhecer a verdade. Que na palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertarás. E aí quando você tem uma noção de como o reino espiritual trabalha, pessoas não se dão o corpo pelo inimigo, parmalaço contra a minha vida e a tua vida, e nós não somos presa fácil na mão de Satanás, na mão do inimigo ou na mão de quem é usado por ele. Amém? Então você deixa seu tec-tec na telinha, compartilha essa live, faz seus comentários, porque vai ajudar no meu engajamento, vai crescer meu canal e eu te ajudo. Minhas plataformas aqui, para mim, é uma empresa. Eu considero todas as minhas plataformas empresa para eu trabalhar. Então, eu já ganho moedinha em 2 plataformas, mas eu pretendo ganhar em todas. Mas você vai ser meu canal de bênção, para que meu canal venha crescer. E se você quiser me dar uma estrelinha, eu te agradeço em nome de Jesus. Profetizo o dobro na tua vida. Você vai ajudar o canal a me dar suporte para eu continuar usando essa plataforma ao vivo para levar o evangelho do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Amém? E nós ganha alma para o reino do céu. Nós ganha alma para Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, vou fazer minha oração final e entregar a minha vida e a tua na mão do Senhor. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus. Te agradeço pelo meu celular, pela minha internet. Te agradeço pela minha vida. Te agradeço pela minha casa, pelo meu filho. Que o Senhor ordena teus anjos na escola do meu filho para guardar ele de todo sequestro. Que o Senhor livre a porta da minha casa de toda ferramenta. Toda ferramenta preparada contra a porta da minha casa não prosperará. Que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que o Senhor me livra de tudo que não é do Senhor. Livra meus seguidores. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo meus seguidores em teus nomes. Agradeço pela presença deles, por confiar no meu canal, por confiar no meu ministério. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continua nos abençoando, nos guardando, nos protegendo de todo mal, em nome de Jesus. E que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não seremos atingidos, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Amém, meus amores? Então, obrigada pela tua presença. Se tem alguém aí ganhando dinheiro a minhas custas, usando minha imagem, essas lives ou qualquer vídeo meu, denuncia que eu não estou pedindo dinheiro para ninguém. Eu não fiz sociedade com ninguém, para ninguém estar pedindo dinheiro às minhas custas. Amém? Denuncia em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, obrigada. Um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Tchau.